Boa noite, meus irmãos. É muito bom estar aqui mais um dia para cultuar ao Senhor, para adorar o nome dEle. Esperamos que a tua semana tenha sido maravilhosa e hoje vamos iniciar mais uma, com fé e confiando que Deus ele tem o melhor preparado para nós. Eu te convido a assistir os avisos aí que nós vamos passar e logo nós estaremos de volta. Estamos em campanha de missões estaduais. A nossa igreja propôs um alvo pessoal no valor de R$15. Contribua! Nossos cultos são transmitidos pelo canal do YouTube, toda quarta e domingo. O pastor Joel está disponível para atendimento sempre nas quintas-feiras. Não esqueça de realizar o agendamento previamente. A igreja está recebendo alimentos e agasalhos para realizar a campanha de doações. Os dízimos e ofertas continuam sendo recebidos por meio de depósitos e transferências. Essa semana, os aniversariantes são Davi Cordeiro, Sara Delaparte, Rosineide da Costa, João Zene, Davi Dantas, aniversário de casamento da Josane e do Glaucio, Alcira Chuans, Lívia Baioco, Isabel Kiffer e Sabrina Ferreira. Nós estamos em campanha de missões estaduais e o tema deste ano ele tende a parecer um pouco desafiador para nós, mas na verdade esse chamado ele não é de hoje, ele é desde o princípio de todas as coisas, quando Cristo veio a esse mundo e antes de ressurgir aos céus ele deixou essa missão para mim e para você, ir por todo o mundo e fazer discípulos. Chamado a fazer discípulos. Nós temos também um versículo que está em Isaías 54:13 que diz: e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Que promessa maravilhosa nós temos, irmãos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Então, independente de qualquer coisa, nós vamos seguir, nada vai nos deter. Nós vamos orar e logo depois eu quero te convidar a cantar com convicção. Eu tenho um chamado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o nosso Deus a quem nós adoramos e prestamos culto nesta hora. Esse chamado que o Senhor nos fez, nós queremos ser, ó Deus, transmissores dele também. Pai, neste momento, ser conosco aqui e que esta mesma unção, esta mesma presença esteja na casa de todos os irmãos que estão conosco agora, te adorando e te bendizendo. Louvado seja o teu nome, Deus. Bendito seja o Senhor. Amém e amém. Vamos Glória a cantar. Deus. Eu não vou calar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, há tantas aflições eu tenho que enfrentar.
mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando tenho todo contra mim, os problemas tentam me abater. O meu Deus dançou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está a me proteger. Me sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Quando eu tendo grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Amém. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Não podemos nos calar diante de tudo que Deus tem feito por nós. Mediante a graça em Jesus, nós fomos salvos. Isso nós vamos declarar agora. Maravilhosa graça. Vamos cantar com alegria. Graça de Deus sem par. Aleluia. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como é de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é engrandecer e a Deus louvai. Maravilhosa graça, das bênçãos traz. Por ela Deus transforma na vida eterna e paz. Sendo por Cristo meu alvo, nosso poder alvo, pela maravilhosa graça
de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. Graça maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é engrandecer e a Deus louvar. O nome de Jesus é engrandecer e a Deus louvar. Aleluia. Aldeni, você pode fazer uma oração de louvor para Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer o privilégio de falar contigo nesta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por estar na tua casa, para podermos louvar e glorificar o nome do Senhor. Onde tantas pessoas querem e não podem fazer, Senhor Deus. Precisamos aproveitar a oportunidade que temos de anunciar a tua palavra através das músicas, através dos louvores, Senhor Deus. Toma as nossas vidas nas tuas mãos e que nós possamos ser cada vez mais instrumentos usados para a honra e glória do Senhor Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O salmista diz lá no capítulo 96, de 1 a 3: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Nós vamos continuar cantando essa grandeza de Deus. A sua fidelidade é sem fim. Grande é o nosso Senhor. Aleluia. Neste momento em que nós declaramos a sua santidade, a sua grandeza, você pode estar dedicando a sua vida ao Senhor, entoando a Ele um novo cântico e entregando os seus bens e as suas ofertas. Vamos com o hino Usa, Senhor. Aleluia. Usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. Mãos, pés e faz, tudo consagra a ti. Usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso todo dia entrego a Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Senhor, nós consagramos a Ti não só as nossas mãos e os nossos pés, mas o nosso coração, toda a nossa vida, tudo que nós somos, todos os dons que o Senhor nos deu, nós dedicamos ao Senhor. Queremos, Deus, Te servir com zelo, com fervor, com constância, sabendo que aquele que nos chamou é fiel e nos ajudará na caminhada. Pai, eu peço mais uma vez, recebe cada vida, Senhor, que nesta hora entoou um cântico novo e entregou, ofereceu ao Senhor um louvor sincero, um louvor agradável. Pai, em nome de Jesus, continua conosco recebendo a nossa adoração, porque não há ninguém como o Senhor e não há rocha como nosso Deus, a quem nós adoramos em
nome de Jesus. Amém. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvamos por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvamos o Senhor. Por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Exaltado no céu, por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Aleluia. Um dia nós estaremos por toda a eternidade louvando o nosso Senhor. Também está escrito que todo aquele que crê em Jesus, que crê em Deus, será salvo. Somente Cristo tem esse poder de nos salvar. Somente Cristo pode restaurar, religar, reconectar aquilo que foi rompido. Aleluia. Nós temos essa mensagem em nós. Fomos chamados a fazer discípulos. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com teus erros, falhas e temores. Este o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, a sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por Jesus e pela salvação que nós temos nele. Amém. Boa noite, graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos nesta noite de domingo. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. E nós vamos ler apenas o versículo 11. E o tema da nossa mensagem nessa noite é oportunidades ao homem. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 nos diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Senhor nosso Deus,
Que o Senhor possa mais uma vez nos abençoar com a tua maravilhosa palavra, Senhor. Que quando eu abrir a minha boca não fale eu jamais, mas que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações profundamente. É a oração que eu te faço, Senhor. Alcança os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao longo de toda a história da humanidade, Deus deu ao homem a oportunidade de dar certo. Deus deu ao homem a oportunidade de fazer a coisa certa. Mas o fato é que, se nós formos analisar a história do homem, nós vamos ver que, apesar de toda a oportunidade que o homem teve, ele falhou. Ele não foi capaz de fazer as escolhas certas. E tanto o homem falhou, que para que o homem tivesse novamente a salvação e pudesse voltar ao encontro do seu Deus, do seu Criador, Deus teve que enviar seu único filho para morrer em nosso lugar, para que hoje, através dele, pela sua graça, nós possamos sermos salvos. Eu vou dar alguns exemplos a respeito da história do homem, para que os irmãos possam entender melhor o que eu estou falando das oportunidades que Deus deu ao homem. Por exemplo, quando Deus cria o mundo, todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele faz um jardim chamado Éden, e Ele coloca o homem nesse jardim. Ali o homem não conhecia a morte, o homem era eterno. E Deus dá ao homem a oportunidade de cuidar. Ele criou o homem para que cuidasse do jardim e para que vivesse de tudo que aquele jardim produzia. A palavra diz que Deus tinha prazer em conversar com o homem na viração da tarde. Todos os dias ele vinha, e ele não vinha só para ver como as coisas estavam, não, ele vinha porque ele tinha prazer. A única coisa que Deus pediu ao homem foi o seguinte: olha, existe uma árvore aqui, existe uma árvore da ciência do bem e do mal, e eu quero que delas vocês não comam, porque se vocês comerem dela, vocês vão morrer. E aí o que o homem faz? O homem vai lá e toca na única coisa que ele não deveria tocar. Ele poderia, tanto poderia como que ele tocou. Deus não é tirano, Ele não proíbe ninguém de nada. Ele deu ao homem o livre-arbítrio para que o homem fizesse as suas escolhas. Mas Ele sempre tentou mostrar para o homem o caminho correto, a forma certa e correta de fazer as coisas. E por que é tão difícil o homem entender disso? Meus irmãos, o homem poderia usufruir de tudo que havia naquele jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque ali estava o conhecimento da morte que o homem não tinha e por isso não morreria. Ah, mas houve influência, não sei o que lá, houve, mas a escolha foi do homem. E aí Deus põe o homem no paraíso, e o homem falha e cai do paraíso. Oportunidade, vida eterna. Quando o homem sai do paraíso e é posto nessa terra,
que nós estamos, Deus acha que o homem vai se consertar. Nascem os primeiros filhos. Vou citar 2 deles aqui, Caim e Abel. E esses filhos vão até Deus, cada um ofereceu o sacrifício a Deus. Caim vai lá, pega do fruto da terra e tudo mais, e vai e oferece a Deus. Abel vai lá, sacrifica a ovelha, coloca no altar de Deus, e Deus aceita o sacrifício de Abel. Mas ele não repreende a Caim, ele não rejeita a Caim, ele só aceitou o sacrifício de Abel porque já era profético. O sacrifício de Abel, de colocar ali no altar de Deus o cordeiro, apontava para Jesus, que viria depois para salvar o homem. Foi só por esse motivo. E ele ainda vira para Caim e fala assim: Caim, por que essa ira no seu coração? Por um acaso, se fores um homem bom, não encontrará a favor de Deus? Caim, não satisfeito, vai lá e mata seu irmão por inveja. Mais uma oportunidade, o homem falha. Dos descendentes do homem, então, se multiplicam na terra, e junto deles se multiplica a maldade, de uma forma tal de que Deus chega a se arrepender de ter criado o homem. Podem ler na palavra, lá no dilúvio de Noé, Deus se arrepende de ter criado o homem. Mas louvado seja Deus, porque no meio daquela maldade, Deus encontra um homem justo e bom, Noé. E Deus então envia um dilúvio para acabar com o homem, com a maldade. E no meio daquele dilúvio, a família de Noé e sua família são salvos, preservados. No meio daquele dilúvio, Deus deu ao homem uma nova oportunidade de começar de novo, de fazer a coisa certa. Aí de repente, Noé vai lá, produz uma vinha, toma um pouquinho a mais do suco da uva, do mosto, cai no sono nu. Seu filho vai lá ver aquela cena e escarnece do seu pai. Cão, o nome dele era Cão. Aí mais uma vez a terra é amaldiçoada por causa do homem. Como o homem falha diante das mínimas coisas. Não satisfeito com isso, o homem continua a ter descendências na terra, começa a construir uma cidade, e de repente ele diz assim: vamos fazer tijolos aqui de barro, vamos aquecer bem eles no fogo, e vamos construir uma torre aqui para que a gente chegue a tocar o céu, porque se a gente tocar o céu, nós não seremos espalhados na terra. É o homem tentando tocar o céu com as suas próprias forças. E quando Deus chega lá e vê a maldade do homem, Ele então espalha os homens na terra e divide as línguas. É Deus dando oportunidades ao homem e o homem desperdiçando. Daí então vem a era dos patriarcas. Deus chama Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão teve várias experiências com Deus. Deus fez uma promessa: ó, Abraão, de ti eu formarei uma grande nação, tendo uma esposa estéril. Mas no meio da história de Abraão, tem uma que nos chama a atenção: Sodoma e Gomorra.
E a maldade daquelas cidades era tanta que Deus falou: eu vou destruir aquela cidade por causa da maldade dela. Como que o homem é capaz de se desviar do bem e de fazer com que a maldade se sobressaia, ao ponto de Deus ter que destruir de novo, mais uma vez? E aí tem toda aquela história de Ló, né? Porque Ló ainda vivia lá, tinha escolhido viver no meio daquela cidade, e Abraão intercede por ele, Deus salva Ló e suas filhas e tudo mais. A esposa de Ló ainda olha para trás com saudade da maldade, se transforma numa estátua de sal. É Deus dando oportunidade ao homem e o homem desperdiçando essa oportunidade. Aí Deus abençoa Abraão, sua esposa tem um filho, Isaque. E na vida de Isaque, nós temos um conflito entre dois irmãos, Esaú e Jacó. E muitos tratam a Jacó como usurpador, né? E o nome quer dizer isso mesmo, usurpador. Mas ele não roubou a bênção do seu irmão, não. Um belo dia, seu irmão estava voltando de uma caça mal feita, e ele vira para Jacó, vira para Esaú e fala assim: ô Esaú, Jacó estava fazendo uma sopa de lentilhas, e Esaú vira para Jacó e fala assim: ô Jacó, me dá um pouco aí da sua sopa antes que eu morra de fome. E ele fala assim: eu até te dou, mas se você me der o direito à primogenitura. Esaú virou, a resposta de Esaú foi assim: de que vai me servir a primogenitura, a bênção da primogenitura, se eu morrer de fome? Ele aceitou aquela troca lá, e Deus também aceitou. Depois as pessoas falam que Jacó foi usurpador porque ele tomou o lugar da bênção, né, no seu irmão, quando a mãe dele mandou fazer um guisado, cobriu ele com a pele do cordeiro, porque o seu irmão era peludo. Mas só que aquela troca já tinha sido feita, era direito dele receber aquela bênção. Deus havia aceitado aquela bênção. Tanto que Deus tem Esaú como profano, ele rejeitou, ele trocou a bênção da primogenitura, que era a maior bênção que alguém poderia ter naquela época, de ser o senhor dos seus irmãos, por um prato de lentilha. Por isso que Deus rejeitou e teve ele como profano. Ele não valorizou o que era de Deus, Esaú. Mas Jacó não, Jacó buscou aquilo desde o seu nascimento, quando ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. O tríplice patriarcado era para ser Abraão, Isaque e Esaú. Mas por rejeitar Esaú, Deus transformou em Abraão, Isaque e Jacó. Porque a bênção de Deus foi sobre a vida de Jacó daí por diante. E de Jacó se originaram os 12 filhos. Tanto foi a bênção do Senhor sobre Jacó, que depois ele troca o nome de Jacó, né, para Israel. E ele diz assim: como príncipe lutastes com Deus e os homens e prevaleceste. Que vontade de ter a bênção de Deus na sua vida, não é verdade? É disso que Deus se agrada, do homem que luta para ter a bênção dele na sua vida. Não importa a adversidade, não importa o infortúnio, não importa a forma com que você nasceu ou a dificuldade que você está passando. Se você luta para ter a bênção de Deus na sua vida, como Jacó lutou, Deus, Ele te reconhece e Ele te abençoa, porque Ele valoriza isso na vida do homem. Mas enfim, de Jacó ou de Israel agora, surgem os 12 filhos
que dão origem às tribos de Israel. Entramos então na era tribal, Deus dando oportunidade às tribos de darem certo, de fazer o que é certo. E aí os filhos de Jacó fazem o quê? Pegam seu irmão José e vendem como escravo para o Egito. E nós conhecemos a história. Eu vou ter que ser bem breve aqui, porque eu tenho que chegar ainda nos nossos dias. E ali José se torna então governador, perdoa seus irmãos, salva, mas morrendo aquele faraó que fez aquilo, o povo ali então se torna escravo no Egito por 400 anos. Pagando a maldade que fizeram talvez com José. Então Deus levanta Moisés, um profeta. E Moisés, com o poder de Deus, vai e retira aquele povo das mãos de Faraó. Toda aquela história dos 10 das 10 pragas, não é verdade? Depois passa o Mar Vermelho e Deus deixa o povo passar o pé enxuto e faz com que o exército de Faraó morra afogado e tudo mais, e as tribos entram então pelo deserto com uma nova chance de dar certo. E o que eles começam a fazer? A murmurar. Murmura porque não tem água, murmura porque não tem comida. Ah, vamos voltar para o Egito, lá pelo menos a gente tinha comida. Como assim? Lá você era escravo. É para lá que você quer voltar? Deus te tirou de lá com a mão forte, com uma mão poderosa. Deus te tirou desse mundo, do pecado, com a mão forte, com a mão poderosa, e é para lá que você quer voltar? É isso mesmo? Murmurando por causa de uma prova, por causa de que Deus está fazendo você passar pelo deserto para te ensinar algo na sua vida, para te fazer dar certo. E passando pelo deserto ali, aquele povo deu tão errado que quando eles estão na boca da terra prometida, eles mandam os espias na terra. Quando eles voltam, 12 homens foram espiar aquela terra prometida por Deus, e quando eles voltam, era uma terra tão boa que 2 homens tiveram que carregar a caixa de uva. Mas o que eles fazem? Eles ficam com medo dos gigantes. Josué e Caleb ainda tentam, né? Não, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra, porque Ele prometeu. Gigante não é nada perto do nosso Deus. Não, mas se nós formos lá, nós vamos morrer. A terra tem gigante. É boa? É ótima, mas tem gigante. Quando foi que Deus prometeu na sua vida que se você viesse para a presença dEle, você não enfrentaria gigantes? Prometeu para você, Aldeni, algum dia? Para você, Naldo? Para mim também Ele nunca prometeu. Mas uma coisa Ele me prometeu: que Ele seria fiel. A sua palavra diz que Ele seria fiel. Não tem gigante que Deus não possa vencer por você. Mas aí aquele povo escravo que Deus tirou do Egito foi condenado a andar 40 anos no deserto por fazerem as escolhas erradas. Oportunidade, Deus deu oportunidade, colocou eles lá na entrada. Passados 40 anos, entra Josué e começa a conquistar a terra prometida, derruba as muralhas de Jericó, entra em Ai e entra ali pelas cidades. Chega no final da vida de Josué, ele tem que chamar o povo
e pediu ao povo: ei, o que está acontecendo? Escolhei hoje a quem vocês vão servir: aos deuses dos amorreus, dessa terra aqui que a gente está? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus dá as vitórias e o povo escolhe errado de novo. Oportunidade, quanta oportunidade eu já falei aqui agora, só no início da história, de um homem dar certo e ele não consegue. Nesse meio termo vieram as leis para que o povo seguisse, para que tivesse uma orientação, e o povo não consegue. Passando Josué, entra o período dos juízes, homens levantados por Deus para julgar a terra. Aí quando se levanta o juiz vai lá, liberta o povo. Aí passou o juiz, o povo vai lá e se entrega de novo. Aí Deus levanta outro juiz para dar outra oportunidade para o povo. Passou aquele juiz que está julgando, o povo se entrega à idolatria de novo. E aí começa a virar escravo dentro da própria terra. Aí Deus levanta outro juiz Sansão, Débora, Gideão, outro juiz, Jefté. Deus dá o livramento e o povo se entrega de novo. Oportunidade. O homem não vai poder chegar no céu e falar que não teve a oportunidade de dar certo. Passa então a era dos juízes, cujo último profeta Samuel. O povo cansado então de ser conduzido por Deus, não é? Vira para Samuel e fala assim: mas todos os outros povos da terra têm reis, a quem eles seguem, a quem eles protegem, a quem eles unem, nós também queremos reis. Samuel se indigna, Samuel fica indignado: como assim? Vocês têm um Deus que zela por vocês, que governa vocês, vocês são governados diretamente por Deus, vocês estão querendo ser governados por um homem, por um rei? Aí Deus vira para Samuel e fala assim: não, Samuel, não se preocupa não é a vocês que eles estão rejeitando, é a mim. Olha que forte. Deus então permite o povo ter essa experiência, dá uma oportunidade para os reis darem certo, vai lá e escolhe Saul, um homem que se destacava no povo pela beleza, pelo porte, e Saul começa até bem, até que um dia Deus manda ele lá destruir os amalequitas, porque quando o povo estava no deserto, aqueles amalequitas vinham por trás e destruíam os velhos e as crianças de forma covarde. Deus vai lá e destrói todo mundo, porque aquele povo é mau, destrói tudo, não quero despojo, não quero nada daquele povo, mata até o rei, corta a cabeça fora. Ei, chegou lá, Deus dá a vitória da batalha e tudo mais. Aí o povo olha aquele monte de ouro, aquele monte de gado, né? Aí vira para Saul e fala assim: não, Saul, mas você não pega esse gado aqui e leva para sacrificar o Senhor. Pega o ouro, Saul, leva para colocar na casa de Deus. E o rei, que era para você matar, sabe o que você faz? Torna ele seu prisioneiro, porque você vai ser poderoso diante dos outros reis da terra. E aí Saul, em vez de dar ouvido à voz de Deus, deu ouvido à voz do povo. Você já ouviu aquele ditado? A voz do povo é a voz de Deus. Vai, Saul, acreditar nele? Não dá, irmãos. Os reis falharam. Quando Saul falha, Deus levanta Davi, Salomão. Depois de Salomão foi só tragédia, ao ponto dos reis falharem tanto que chegou um momento em que um império se levantou e investiu contra o povo. O império babilônico foi lá e dominou
a Jerusalém, pegou o povo, os reis, os príncipes, os sábios da terra e levou cativo para a Babilônia. Deus então passa a dar uma oportunidade para os imperadores. Pararam para pensar? Ou não concordam? Eu concordo tanto que no final da vida de Nabucodonosor, Deus faz algo com ele que ele reconhece a Deus como o único Deus. Não foi Deus que deu oportunidade? Ali ali Daniel tem um sonho da estátua, né? Cabeça de ouro, peito de cobre, bronze, né? Ferro, barro, tudo mais, mostrando os impérios que se seguiriam posteriormente, não é? Império aí babilônico, medo-persa, grego, greco-romano, romano. Chegamos então à época de Jesus e da igreja. Deus então institui nesse mundo a sua igreja através de Jesus e dá uma oportunidade para a igreja. Vivendo no meio do imperialismo romano ali e tudo mais, Deus deu uma oportunidade à igreja. E o que a igreja fez? Deu certo? A igreja falha. Influenciada pelo mundo, a igreja falha. Começou bem, Atos dos Apóstolos, vão pregando o evangelho, espalhando o reino de Deus sobre a terra e tudo mais, até que chega a época de Constantino, e Constantino vai e distorce tudo. Agora, para ser cristão, basta ser batizado, não é convertido não, é batizado. E aí por 1000 anos, nós temos uma era de trevas em que os imperadores passaram a ser os papas. A igreja falhou, teve a oportunidade e falhou. Depois Deus dá uma nova oportunidade. No meio dessa oportunidade da igreja, tivemos aí revoluções, protestantismo, o período feudal, feudo, monarquias, revolução industrial. O que deu certo? Me fala aí, o que deu certo na humanidade? Nesse meio aí nós tivemos aí Napoleão, Mussolini, Hitler, Mao Tse Tung, guerras, racismo, colonialismo, paganismo, cristianismo, anarquismo, fascismo, nazismo, comunismo, socialismo, capitalismo, ditaduras, democracia. Democracia está dando certo? Está dando certo a democracia? Se tiver, você me mostra, porque eu não estou conseguindo ver dar certo. Eu vou finalizar a mensagem, irmãos. E eu espero que eu tenha conseguido demonstrar aqui que Deus deu ao homem todas as oportunidades possíveis de fazer o homem dar certo, e o homem só falha. Mas eu quero finalizar te dizendo que você ainda tem uma chance. Você tem uma chance, não é porque você é bom e você vai dar certo por conta própria, não. Você tem uma chance por causa do amor e da graça maravilhosa de Deus que está revelada em Cristo Jesus. Meus irmãos, a salvação só vai dar certo através de Jesus. O mundo em que nós vivemos é daqui para pior. Nós vamos lutar com todas as nossas forças para fazê-lo dar certo, mas não adianta. As grandes lideranças do mundo já estão falando aí no governo do anticristo, um governo único no mundo.
toda essa movimentação política, tudo que você anda vendo no mundo, as notícias, a pandemia, tudo envolvido para que um governo único se forme no mundo, e esse governo não será bom se você estiver pensando isso. O anticristo está às portas. E quanto tempo você vai esperar para entregar a sua vida a Jesus? Porque se o anticristo está batendo as portas, Jesus já tem batido a porta há muito tempo. Batido na porta do meu e do seu coração, para te mostrar que você sozinho não pode dar certo, mas que em Jesus você há de encontrar a vida eterna com Deus, e um governo e um mundo que há de dar certo. Nessa vida não, mas na eternidade com Deus. Quando o toque da trombeta soar e Deus der a ordem, Jesus disser: vinde benditos de meu Pai, eu quero estar preparado para morar com Ele na eternidade. A minha esperança é essa. Não é nessa vida, não é no homem, nos seus regimes, nos seus governos, nas oportunidades que ele já jogou fora ao longo de toda a história. A minha fé está firmada na rocha eterna que é Jesus, e eu só vou conseguir alcançar a salvação através da graça e do amor de Deus. Essa graça maravilhosa que está sendo derramada nos nossos dias, sobre toda a carne, sobre toda a criatura, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que tem nos sustentado, que tem sustentado a igreja, que tem preparado um povo para morar com esse Deus misericordioso, maravilhoso, amoroso, bondoso na eternidade. É para lá que eu quero ir. E você? Está se preparando para ir para lá também? Está abrindo a porta do seu coração? Essa é a última oportunidade do homem, e ela está posta no Filho de Deus, o único homem perfeito que deu certo, o único reino perfeito que dá certo. E ele foi bem claro: o meu reino não é deste mundo, mas eu vou para o Pai, vos preparar lugar, e quando os lugares estiverem preparados, eu voltarei. Em breve, meus irmãos, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Nada disso mais importa aqui nessa vida. Nada disso mais importa. Importa só estar com o Senhor. E quando eu chegar lá, eu quero abraçar cada um dos irmãos. Quero rever os amigos que já partiram no Senhor. Mas antes disso tudo, eu quero ver meu Salvador, porque Ele me deu a maior prova de amor que alguém pode dar. Entregou a sua vida por mim e por você, para te dar a oportunidade de estar de volta nos braços de amor de Deus. A escolha agora é sua. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você aceita, eu quero convidar o Aldeni aqui agora para orar por você, para
orar pela sua vida. Coloque a sua mão no seu coração e fale: eu aceito o Senhor. Eu aceito Jesus, o Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu aceito o amor de Deus na minha vida e a sua maravilhosa salvação. Por favor, Aldenir. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor um dia morreu na cruz para me salvar. E agora, Senhor Deus, essa mensagem tão clara, Senhor Deus, foi colocada para cada um de nós, Senhor Deus. Trabalhe, Senhor Deus, nas vidas daqueles que se decidiram se colocar ao teu lado, aceitando como seus únicos e suficientes Salvador, Senhor Deus. Trabalhe na vida desses queridos. Sabemos, Senhor Deus, que daqui para frente, como o irmão Rocinei falou, nós não teremos vida fácil, temos muitas lutas, mas aquele que permanecer fiel herdará a vida eterna, Senhor Deus. Trabalhe nesses corações, fortaleça essas vidas, Senhor Deus, para que elas possam, enfim, herdar o céu, tendo a certeza de uma vida eterna. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que passamos aqui, ouvindo esta palavra verdadeira, tão profunda, Senhor Deus, e tão necessária aos nossos corações. Esteja incomodando aqueles que ainda não se decidiram, Senhor Deus, que não deixe de tomar uma decisão antes de dormir, deitar a sua cabeça no travesseiro, que possa pensar: o que eu tenho feito para herdar a vida eterna? Trabalhe nesses corações, Senhor Deus. Incomode verdadeiramente que o Espírito Santo esteja tocando em cada coração. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do irmão Rocinei, que tem se colocado à disposição do Senhor para anunciar as boas novas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus possa abençoar a todos, nos dar uma semana abençoada na sua presença. Pense, Jesus é a nossa maior oportunidade. Não vamos desperdiçar como o homem fez ao longo de toda a sua história. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é sua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso, é tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.